Bora lá, galera. Neste sábado teremos jogo da seleção brasileira e o debate é quem tem a melhor geração de jogadores, né? Se é a seleção brasileira ou se é a seleção da Inglaterra. A Inglaterra, né? Todo mundo sabe, a Inglaterra tem montado uma equipe bem forte, né? E assim, a seleção brasileira também, né, galera? Minha opinião, tem jogadores muito bons aí, jogadores de nível europeu. Praticamente todos os jogadores da seleção jogam na Europa, jogam em grandes clubes. E assim, a seleção da Inglaterra hoje está um passo sim da seleção brasileira. Está um pouco melhor sim. Eu acho que leva vantagem sobre a seleção brasileira. Né? Essa é a minha opinião, né? E vamos ter o debate aqui também falando sobre a seleção brasileira, jogo que vale muito para o Dorival Júnior, né? Estreia de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira e deve ter novidades também na escalação da seleção brasileira. E deixa nos comentários aí, galera, qual seleção vocês acham que está mais forte, se é o Brasil ou se é a seleção da Inglaterra. E vamos acompanhar a imprensa do F90 debatendo sobre a seleção brasileira. O link na descrição, cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Sim. Mas basicamente é o grupo ali, né? Esse grupo de jogadores, os convocáveis ali, que tem decepcionado. Perdido para seleções africanas em série, aí Senegal, Marrocos e tal. Então, você vai encontrar em uma Inglaterra, mesmo com desfalques, é uma equipe consolidada. Eu acho que o Dorival precisa ser inteligente e cauteloso. E olha que eu sou um cara que gosta de futebol para frente, ofensivo e tal. Porque, do contrário, ele pode quebrar a cara e começar muito mal o seu trabalho. E ainda tem a Espanha depois, hein? Eu sinceramente... A missão do Dorival é ingrata, né, Felipe? A missão do Dorival é ingrata. O Dorival, pela primeira vez, ele vai disputar uma partida desse tamanho. Ele vai comandar a seleção brasileira pela primeira vez. Pela primeira vez, ele vai ter que lidar com alguns jogadores de um nível que ele... Não desmerecendo ele, só por outra situação. Ele deu um upgrade ali na carreira, né? Técnico de seleção brasileira. Ele vai ter que lidar com outro tipo de jogo, outro tipo enfrentar o Bellingham, de grupo. Exatamente. Então, ele tem uma missão muito ingrata que me coloca numa situação de esperar muito pouco. Eu espero muito pouco, não é que eu desacredito do trabalho, mas eu espero muito pouco porque o Brasil está começando um ciclo de Copa do Mundo com 1 ano e 3 meses de atraso, um ciclo que já era mais curto. E é um ciclo de Copa do Mundo que a gente esquece, mas esses jogos contra a Inglaterra e Espanha, eles nascem a partir de um grande questionamento do pré-Catar, do último ciclo, de que o Brasil não enfrenta grandes seleções. O Brasil não é testado, o Brasil não é aprovado. Ficou aquela coisa de que o Brasil só jogava, o Tite só tinha sucesso porque ganhava muito na América do Sul, faltavam os grandes enfrentamentos, na Copa. Então, inicia-se uma pressão, e no meio daquela zona que era o Ramon, não é, quem é técnico, não é, Ancelotti, não vem, fecha um amistoso contra a Espanha. Pá! Vai ter uma excursão da Europa porque tem um jogo contra o racismo. Aí depois fecha contra a Inglaterra. Então, era para você estar caminhando, estar preparando alguma coisa para agora testar um time que vinha em formação. Você agora vai testar um time que se juntou segunda, terça-feira e que perdeu, acho que quase 10 jogadores que poderiam ser convocados ou que foram cortados por lesão. Então, eu não consigo esperar muita coisa. O que era para ser esses amistosos, essa dupla de amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, virou outra coisa completamente fora do propósito inicial. Então, eu acho que vai sim, eu só acho que não vai ter o tanto de surpresa que o Bubu fala, eu acho. Nossa, se lançou demais porque é Brasil e tomou muito porque não estava fechado. Não, acho que vai até ter uma coisinha um pouco mais pragmática, um time um pouco mais fechado, respeitando quem está do outro lado. Bubu gosta muito de casa de aposta, né? Nunca se pagou tanto por uma vitória do Brasil. Ah, é? É. Pô, eu vou apostar então no Brasilzão. Para você ver como o Brasil está desacreditado no cenário mundial. Sim. Nunca se pagou tanto uma vitória da seleção brasileira em casa de apostas. Então, a gente chega para um jogo num estágio que não era esse, desenhado inicialmente. Então, eu não vou esperar muito, porque eu também não vou achar muito justo cobrar tanto do Dorival pós-jogo se chegar lá e não tiver um bom desempenho. Se a Inglaterra vier a construir uma vitória em casa com uma boa seleção, sabe? Um amplo domínio. Então, é difícil. Transformaram esse jogo em algo que ele não era. Se desperdiçou uma chance de você ter, de fato, uma grande avaliação se a seleção vai se comportar bem assim, se vai assado, se a linha vai ser de 3, se vão ser 2 linhas de 4 com 2 homens na frente. Então, eu tiraria só um pouco do peso nisso do que é esse Brasil e Inglaterra agora, por conta disso. A formação em si, eu acho que não vai ser com esses 3 homens não, como o Dona falou, acho que vai ter bastante proteção, não vai ser o Rodrigo isolado lá da frente, acho que é uma outra dinâmica. O Rodrigo, inclusive, quando o Bubu lembra da função dele na Copa do Mundo,
O Rodrigo, ele tem a boa Copa do Mundo. Vamos esquecer aquele pênalti decisivo, mas o Rodrigo tem a boa Copa do Mundo do que você imaginava antes, que ele consegue contribuir para o time do Tite. E ele exercia mais de uma função. Inclusive, quando ele era o reserva do Neymar, vinha por trás, caía se precisasse de um falso 9, abria de um lado, você viu momentos dentro da Copa do Rodrigo do outro lado. Então, eu acho que ele é capaz de executar esse tipo de papel, que eu acho que não é um papel avançado. E acho que o Dorival está bem atento ao que é uma seleção desfalcada, um início de trabalho, contra uma Inglaterra mais consolidada em Wembley. Eu também acho que não vai ser um trio de ataque. Eu acho que vai ser mais um 4-4-2 com o Rafinha fechando pelo lado direito. Óbvio, no momento ofensivo, algumas oportunidades, ele vai aparecer ali também como um ponta, mas acho que a gente vai ver muito da movimentação que a gente costuma enxergar no Real Madrid, de uma aproximação de Rodrigo e Vinícius. Mais por dentro, o Vinícius também aparecendo ali por dentro. Eu confesso que reconheço que, no momento, a geração inglesa, para mim, é mais forte porque tem mais protagonistas, tem mais jogadores desequilibrando, né, no melhor futebol, né, do mundo que a gente vê hoje na Europa. Isso é um fato. Mesmo uma seleção muito desfalcada, que não tem o Harry Kane e que não tem o Saka, que é um dos melhores jogadores hoje da Premier League. Aí entra um Palmer, que está jogando uma barbaridade, está pedindo passagem também, o cara do Chelsea. Aí entra o Watkins, que faz a melhor temporada da carreira dele. Não tem a mesma capacidade fora da área do que o Kane, mas é um cara com velocidade, com bom arremate, uma boa finalização. E tem um fator que o Pedro traz que é, assim, para mim, crucial. A gente está vendo uma estreia, o início de um trabalho do Dorival, contra um trabalho muito mais consolidado do Southgate. Eu até acho que essa seleção inglesa poderia jogar mais com o material humano que tem, principalmente quando ela precisa propor o jogo. Mas é um outro passo do debate, né? É o que já vem fazendo e o que pode evoluir. Exato. Aqui nem começou. Aqui nem começou. Aqui era para a gente estar nesse estágio de o que já vem fazendo e como pode evoluir para segurar ou não Inglaterra e Espanha. É um estágio diferente. A Inglaterra hoje tem um conjunto mais forte. Joga em casa, tem todo esse fator. Reconheço essa geração mais forte, mas eu também não consigo enxergar, e eu não estou falando que o Bubu falou isso e ninguém da mesa falou isso, como muitas pessoas estão tratando essa seleção brasileira, como se fosse um time fraco, um time... Desculpa, eu não acho. Esse time que vai entrar em campo não é um time fraco. Você tem no ataque 2 caras que são destaque do Real Madrid, o maior time do mundo. Um deles é o Vinícius Júnior. Você tem no meio campo jogadores que são destaques na Premier League. O maior time do mundo. O Real Madrid? O Birner acho que é outro, que não é o Real Madrid. Mas tudo bem. Não é o maior time do mundo? Não, mas tem o Rafael e o Pablo Maia também. É subjetivo, né? Depende. É o debate. É o mais vencedor. Tudo Aí bem. Pra ser maior, O Real Madrid, é o Real Madrid. como se ganha. Você reconhece que o Real Madrid é a primeira prateleira? Ah, claro, né? Então tá bom. Real Madrid, primeira... Pra mim é um ótimo... Na primeira com pouquíssimos. Você tem no meio campo. Na história... Bom, tudo bem. Você precisa ver quem vence muito o Real Madrid. Pega um clube no mundo que bate muito no Real Madrid. São Paulo. É um dos, né? No mundo. Por isso que eu falei, Rafael e Pablo Maia. Aí você tem ali no meio campo João Gomes, um dos líderes de desarmes, destaque da Premier League, um jogador que o Manchester United já está de olho. Paquetá só não foi para o Manchester City por tudo que aconteceu na investigação por conta da possível ligação com escândalo de aposta e não foi concretizado isso. Hoje é um grande destaque do West Ham. Era para ser já um jogador do Manchester City e é um dos melhores meias hoje da Premier League. O Bruno Guimarães também é um jogador que está no Newcastle, mas metade da Europa quer a contratação do Bruno Guimarães. Esse time não é ruim, gente. O Rafinha é um jogador ruim? Não é. Não é. Ele vem até se destacando nas últimas partidas com a camisa do Barcelona. Eu reconheço que a seleção inglesa é favorita. Hoje tem mais protagonistas. É uma geração mais recheada, principalmente em todas as posições. Só que eu acho que esse time pode fazer um jogo mais competitivo, sim, contra a Inglaterra. Não acho que seja algo impossível de acontecer. Eu acho que tem talento aí. E da mesma forma que a seleção inglesa tem desfalques, a seleção brasileira tem 10 desfalques. Tem diversos desfalques também. O Donan, é o seguinte, quando se trata de seleção brasileira, todo mundo tem a sua escalação ideal. Eu vou trazer aqui, de um grande especialista, a escalação em que ele pode eventualmente contestar Dorival Júnior. Marcel, por favor, vamos colocar exatamente a escalação de Vitor Birner. Olha que cara de técnico. Léo Jardim, Olha, Danilo eu queria um Brenner, treinador desse no meu time, viu? Meu time vai Wendel, precisando. Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Andréas Pereira, Paquetá, Rodrigo e Vini Júnior. Gostei, Ben. O espaço é seu. Professor Então, Birner. me pediram isso No site. 2 dias atrás. Eu vi nas redes sociais. E eu falei que essa escalação que o Dorival não vai adotar.
Eu entendo o Dorival, porque o Dorival, ele ligou o modo Tite. Ele tá inteligentemente usando muito daquilo que o Tite deixou num jogo que eu acho ele encara como modo sobrevivência. Da seleção e dele. Porque ele entende o que é o Edinaldo, na presença da CBF, ele entende como funcionam as coisas, e aí, tudo que foi Paquetá, com a Copa do Mundo, com o Rodrigo, com o Vini Júnior, né? Os volantes não dava para convocar exatamente os mesmos, não tinha o Casemiro, aí ele faz alguma coisa ali, então... Você lembra da primeira coletiva dele? Não. O Edinaldo tinha aquela coisa do solução do Brasil, um tom fanista, o Dorival chega acompanhando esse tom fanista, do debate público, não, a solução tá aqui, a solução tá lá. E eu tô com você nisso, ele sabe onde ele tá pisando. Então, eu acho que ele faz... Eu entendo. Pedi pra colocar minha escalação de novo, só pra explicar por quê. Primeiro, quando eu fiz essa escalação, eu ainda não sabia que o Kane e o Saka não iam jogar. Certo. Tá? Eu não tinha essa informação. E eu acho que a Inglaterra tem muita força pelos lados. Então a preocupação ali era proteger os lados do campo, jogar com 2 linhas de 4 um pouco mais fixas, né, com jogadores que jogam pelo lado vindo por dentro, porque no final das contas, a Inglaterra é um time muito mais entrosado e se ela é mais entrosada, ela consegue fazer melhor. Mas você não acha que o Dorival vai fazer isso? Eu acho que ela vai fazer isso com, vai ser um com aquela seleção. O que me assusta naquela seleção, e eu tive dúvida ali entre o Douglas e o João Gomes, foi minha dúvida na hora de formar a escalação, acho que ambos ali, uma disputa por posição, camisa da seleção tem um peso diferente do que clube e tal, eu assim, uma escolha assim muito subjetiva. Acho que o Brasil não precisa de um centroavante hoje, porque no final das contas, mais importante é ligar o modo sobrevivência, porém, o Brasil não pode ficar atrás o tempo inteiro, deixando a bola com a Inglaterra provavelmente vai ter mais a posse de bola. A escalação do Dorival, ela sugere que, acreditando no que o time fazia com o Tite, que ele vai pressionar a saída de bola de vez em quando. Eu acho um risco. Por outro lado, você também não pode baixar muito, você tem que trabalhar para mim com bloco médio. Uma escolha de Sofia, tá? Né? Então, é que vocês falaram, não dá para exigir do Dorival agora um resultado. Agora, uma coisa é o Brasil chegar ali e tomar um vareio da Inglaterra, o que não é impossível. Muito difícil o Brasil dar um vareio na Inglaterra. Sim. A não ser que a Inglaterra encare o jogo... Tá encarando um pouco assim. Então, vamos entender na hora, porque... na Inglaterra é um pouco assim, vamos testar jogador, vamos rodar jogador... Perfeito. Mas eu acho que o jogador, a não ser que ele tenha perdido completamente a noção e tenha voltado... Eu acho que nem a Inglaterra, com essa abordagem que o Bubu traz do noticiário de lá, seria um caminho para o Brasil. Vocês lembram, desculpa, Bernie, o último Brasil-Inglaterra em Wembley foi um Brasil-Inglaterra de 2017. 0-0, né? Novembro de 2017. Inglaterra jogando com linha de 5, time reserva... Uma boa trajetória até então do Tite. Sim. Uma Inglaterra questionadíssima pela imprensa local, pela opinião pública local. E o que se desenhava era talvez a expectativa de que ali poderia ser um cenário oposto ao que a gente está vendo hoje. E ali, por exemplo, foi onde se descobriu que o Brasil não conseguia furar a tal linha de 5. E aí o Tite começa a buscar outras soluções. Ali tudo muda. Então, eu acho que em nenhum dos dois cenários tem algum caminho aberto para algo muito elástico. Só pra... Quando eu escalo o Paquetá e o Andrés, é porque o Paquetá, para mim, faz o terceiro jogador do meio campo com facilidade e constrói muito. E conhece bem... E marca muito. Marca muito e conhece bem, não só o jogo inglês, como conhece também o Rodrigo e o Vini, que se conhecem bem. E aí eu acho, repito, o Dorival, quando ele faz a formação que deve ser, e a campo provável que a gente colocou ali, não a minha, ele praticamente esquece o que aconteceu na breve passagem do Diniz e volta para o que aconteceu na era Tite. Fala, olha, ali a seleção era competitiva, ali a seleção já se entende um pouquinho, não tem muito tempo para treinar, porque o Dorival, um dos grandes méritos do Dorival é entender circunstâncias de equipes. Total. Esse é um dos grandes méritos do Dorival, além de conhecer futebol. É muito adaptável. E o que pede? Sabe chegar. O que pede hoje a seleção brasileira? Exatamente isso. Alguma tranquilidade. Como vai adquirir tranquilidade? Fazendo um jogo que os jogadores conhecem. Não tentando mudar ou revolucionar o jogo como o Diniz fez. E se o Diniz fosse ficar mais, ele tinha o direito de colocar... Só para pegar uma carona, claro. Naquele cenário de um técnico que chegaria para fazer uma transição para o Ancelotti, fazia muito mais sentido esse cara ser o Dorival para fazer uma transição para o Ancelotti do que o Diniz. Muito mais. E o Diniz tem um estilo autoral. Mas vocês estão, aí sendo um pouco mais radical, vocês estão superestimando a capacidade da CBF de pensar futebol. Ah, sim. Sim. Não, se você vai de Ramon para Diniz, para esperar Ancelotti, para terminar do Dorival, que você não sabe,
está rodando e está batendo cabeça. Então, a gente não pode superestimar também, tem que trabalhar com a E realidade. tem um ponto na minha seleção ali, por exemplo, o Beraldo tem que jogar, porque esse vai ser... Se isso vai ser... Vai ser... Vai ser Van Dijk? Vai ser zagueiro para brigar pro melhor do mundo, é isso? Eu acho que sim. Seria muito jovem, 19 anos, tem que construir a carreira. Van Dijk não foi o melhor do mundo por tentações, das 7 coisas pontos, assim, né? vamos aguardar. Eu acho que é um jogador que o Guardiola vai querer trabalhar junto e tal, né? Agora, o meu goleiro, que ninguém comentou, né? Quem é o seu goleiro? Léo Jardim. Você tá plantando o Léo Jardim, é isso? Não tô. Seu goleiro É o seguinte, se tivessem os goleiros todos à disposição, não seria meu goleiro. E é óbvio que o Léo Jardim não vai jogar porque ele foi convocado posteriormente, ele não fazia parte da Mas primeira os que lá convocação. estão é o que vive melhor fase. Aliás, esse Mas é um ponto. eu entendo e eu acho que o Bento tem que ser o Isso é titular. uma coisa importante. Eu também, pro O Brasil, Bruno, o Brasil do meio para frente, o Donan falou, a seleção do Brasil é forte, não é fraca. Do meio para frente, o meio é um meio de Premier League, né? Para enfrentar a Inglaterra, ok. Os caras da frente são destaques do Real Madrid. eram de Premier League. Agora, a defesa do Gol, Brasil, ponto. a linha de defesa, Laterais. não vou dizer que é preocupante, mas são caras que não têm muita experiência internacional. Eu falaria que é preocupante. Qualquer goleiro que fosse jogado aí, é um goleiro que vai enfrentar a Inglaterra e o Mas Wembley. o Danilo acho que é um... Então, Pra mas média de lateral é um bom lateral. pega lá. Ele tem jogado na Ele é um zaga, né, defensor, Juventus. né? o Ele é um Wendel joga defensor. no Porto, mas uma coisa é você jogar com a camisa da seleção da Inglaterra, da brasileira contra a Inglaterra em Wembley. O Concordo. Beraldo já tá na Europa, sendo destaque, mas ele vai... Olha o nível de jogo que ele vai enfrentar. Peraí, você tem uma coisa do Beraldo. Me diga um jogo desde a estreia do Beraldo, e aí esteve em jogo clássico, não sei o quê, que ele sentiu o jogo. Vini, Champions Ele não League. sente nada, cara. Vini, pega o jogo do Beraldo contra a Real Sociedade. É impressionante. Pega lá, vê o que ele fez na Champions League, vê se ele Impressionante, tremeu. mas assim, que tá jogando lá... Fabrício Bruno se joga o Bremer, também experimentado na Europa, mas assim... Isso é debate. Mas isso aí assim, é debate. pra mim é o Bremer. Os Não é debate, desfalques é o do Bremer. Brasil vai falar Pra mim é o assim, Bremer. qual é o pior desfalque do Brasil? É o Neymar, que está fora? Para esse jogo, talvez seja o sistema defensivo. Não, mas peraí. O Fabrício Bruno foi convocado Fabrício antes do Bruno. Brenner. Isso já é um debate. Não, Então, esse é é o isso que debate. eu queria trazer. Esse é o Porque o convocado, nem Birner precisa agora jogar, há não. pouco falou do negócio do goleiro e falou, não faz muito sentido ele começar porque ele veio depois. Usando essa discussão pro Fabrício Bruno, que está sendo cogitado para ser titular. Sim. Isso seria um problema dele ter vindo depois e até que ponto é um problema ele ser titular, não porque ele é ruim. Vou fazer uma pergunta de jogo, assim, básica. Vamos supor que o Brasil tem algum problema de recomposição, algum momento que está com a bola na frente, perdeu uma bola, contra-ataque, ou se você precisa de uma linha de defesa que seja mais capaz de orientar os jogadores que estão à frente, porque o time vai ter que se conversar ali em campo, porque o time não está completamente entrosado. Você não acha que o Bremer, um jogador acostumado a jogar em futebol mais tático, mais exigido, né, junto com o Beraldo, que é um cara que pode, com um passe, armar um contra-ataque, que tem um passe de defensor no nível muito alto, passe assim, é impressionante. Elite. Com o Danilo, com outro defensor na esquerda, na direita, sustentando ali. E o Wendel. Eu não você não confio dá nessa muito defesa mais do Brasil. solidez para a Com o defesa Bremer. brasileira? Ô, Felipe, Claro. 2 pontos. É isso. Claro. 2 pontos. Não, mas... É praticamente o jogo que tá O pedindo Bremer joga com o Danilo, Sim. numa linha de 3 na Juventus. Que o Danilo na Juventus ele joga mais como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então você já tem um entrosamento ali. Na Tudo bem minha que seleção também jogaria, tá? Com Sim. um terceiro zagueiro mesmo colocando no lateral. poderia ser uma alternativa. E outra coisa, o Bremer deveria ter sido convocado pelo Dorival Júnior de primeira porque ele é, desde a época do Torino, um dos melhores zagueiros da Série A. Inclusive já foi escolhido o melhor zagueiro do futebol italiano. Então assim, é um cara mais testado, Posição um jogo desse física. tamanho, tem posição física, um aéreo. zagueiro seguro, jogo aéreo. É um cara que está acostumado a jogar contra atacantes, né, do futebol europeu. Taticamente é mais exigido. Exatamente. Então, assim, na minha seleção, ele seria o titular. Eu acho que o Fabrício Bruno vive um grande momento no Flamengo. Eu acho que o Fabrício Bruno tem algumas características interessantes. É muito rápido, né, vai bem na recomposição, tem Também um bom acho. jogo aéreo. Mas Gosto para bastante. esse jogo... Fabrício Bruno viveu um bom momento no Flamengo, no momento que a zaga do Flamengo não vivia um bom momento. No melhor, acho que ele- mo- acho que no ele tá melhor bem momento, agora também. só para provocar um debate. No melhor momento da zaga do Flamengo, ela não é boa por causa do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, para mim, não é o primeiro melhor zagueiro do Flamengo. Não vai ser o segundo melhor zagueiro do Flamengo. Ele é talvez o terceiro melhor zagueiro, acho que vai ficar abaixo do Ortiz e do Pereira, dos dois Léus. E, com todo respeito, ele foi convocado na frente do Bremer, que já tinha um Danilo na lista. Não, tem outra Então, coisa. eu me questiono sobre o que o Dorival pensa sobre linha de defesa o Murilo para essa Tem o negócio seleção. de ser canhoto, Murilo né? do O Lodge- Beraldo é o zagueiro canhoto, Não, fala que não, boa parte dos zagueiros não, ou jogam pela esquerda ou são canhotos. Precisaria de um zagueiro pela... Bremer e Fabrício Bruno. O Beraldo está na lista inicial. Houve um corte, o Fabrício Bruno foi convocado antes do Bremer. Não, mas esse o ponto- Bremer foi depois. tem o Murilo Esse ponto é para a lista inicial. Não, mas esse ponto do Bubu... Além dos quatro nomes,
teve um quinto esse ponto é e só foi interessante. seu sexto. Eu acho esse ponto interessante por quê? Mas ele não está no debate do Bremer com o Fabrício Bruno. O Dorival ele convoca 2 zagueiros canhotos, de primeira. Gabriel Magalhães e Beraldo. Tem um outro zagueiro canhoto que está jogando uma barbaridade na Premier League. Chama-se Murilo, ex-Corinthians, no Nottingham. Não, absurdo. E aí, quando o Gabriel Magalhães é cortado, ele convoca o Bremer. Não é um zagueiro canhoto. Não tem a mesma característica. Então, assim, hoje ele tem o Beraldo, né? Como esse zagueiro canhoto, ele tem o Fabrício Bruno, tem o Murilo do Palmeiras e tem, né, o Fabrício Bruno também como opção. Eu acho que um erro também dessa... Eu falei sobre o Bremer, acho que um erro foi não ter convocado o próprio Murilo do Nottingham. Sim, de Também primeira. acho. Concordo Acho que totalmente. deveria ter sido convocado. Quando eu ouvi a convocação, Eu pensei que era eu ele. pensei que era do Nottingham. Muita gente achou que Vou era falar no erro. Murilo, Era né? erro, né? Pensei. Tem um outro ponto. Pensei. Ô, Bini, só um outro ponto que eu achei interessante, que ele botou o Douglas Luiz como titular. Eu não consigo entender o que mais o Douglas Luiz precisa fazer dentro do futebol inglês da Premier League para ele receber uma oportunidade novamente como titular da seleção. Douglas Luiz? Porque ele é, hoje, dos volantes que a gente tem à disposição, o que está jogando em melhor nível. O Douglas Luiz, você tem um Watkins fazendo muitos gols, mas eu até acho que o Douglas Luiz é o melhor jogador do Aston Villa, porque é um cara mais importante para o time do Unai Emery funcionar. E olha a campanha do Villa. E olha a campanha do Villa, que está na quarta colocação ali. É isso. Brigando por Champions. Um cara que está além de marcar muito, tem qualidade para construir, dar assistência, faz gol. Eu esperava, até por ser um cara que está acostumado a enfrentar esses caras na Premier League, tudo bem que o João Gomes também tá, o Paquetá também tá, e o Bruno Guimarães também tá, uma titularidade para ele, uma oportunidade para ele. Eu acho que ele está jogando hoje em nível para ser um titular da seleção brasileira. Esse é um ponto também que... Quando você vê meu meio de campo, com ele, o Bruno, o Paquetá e o Andrés, é porque eu acho que em alguns momentos o Brasil precisa... E ele pisa a bola, segura. Cadenciar jogo. Porque eu acredito muito em, quando a gente vê futebol, em tornar o jogo desconfortável para o adversário. Você pode tornar o jogo desconfortável de várias maneiras. Pode tornar sem a bola, se você marca muito. O Mourinho fazia isso como ninguém, né? O Guardiola faz isso a partir da posse de bola, o Klopp faz a partir de marcação agressiva e ataque constante. Isso tem a ver com a sua capacidade e com a característica do adversário, né? Eu acredito que se o Brasil cadencia o jogo, né, começa a ter um pouco mais de posse de bola, mantém a Inglaterra longe, usa o Vini Júnior para duelo individual, Rodrigo girando, você pode, se tudo funcionar, tornar o jogo desconfortável para a Inglaterra. Você não acha que pode tirar, por exemplo, do seu time o Andréas, aí entraria com João Gomes, Douglas Luiz... Botar o Bruno para mais solto? Paquetá. Fácil, pensei Acho que nisso. você poderia fazer essa formação no 4-4-2. Foi mais ou menos até o que o Bubu sugeriu, né? Tem um outro ponto que eu acho que é interessante falar, que é o seguinte, que é a questão de entrosamento. Vinícius Júnior e Rodrigo se conhecem do clube, jogam ali e tal. No meio campo, acho que todo mundo já tem uma rodagem de seleção, Paquetá, Bruno Guimarães. Paquetá é um jogador que, com o Neymar, ele é muito parceiro do Neymar dentro e fora de campo. O Paquetá, pra mim, na seleção sem o Neymar, é uma outra história. Ele cai um pouco de patamar. Mas tá ele bom. é o camisa 10 sem o Neymar. Mas é um cara que se entendia muito bem Mas ele nunca jogou sem o Neymar na seleção. Então, mas assim, quer Mas dizer, ele cai. eu acho que o Neymar, não vou dizer que o Neymar convocou, escalou o Paquetá, mas eles são muito parceiros, muito amigos. Mas ele nunca jogou sem o Neymar na seleção. Ainda bem. Não, você falou, ele cai? Então hoje, vamos ver. Eu acho assim, o Neymar na Copa do Mundo ficou fora alguns jogos. Lembra? Neymar se machucou, o Paquetá jogou. Grande articulador. O que ele joga ali são ali dois ele jogos. Jogou sem o Neymar. Não, que você falou, tipo, como se ele caiu. Ele tá sem jogar na seleção desde o caso da investigação. Na Copa do Mundo, na hora que o Neymar saiu, ele o não Paquetá, caiu. não sei o que, pra mim ele caiu. O Paquetá caiu, Caiu de produção. Então é o seguinte, eu acho que na linha de defesa, que é o que me preocupa na seleção brasileira, se bem que o que me preocupa é só o boleto, né? Mas é o seguinte... A seleção não te preocupa? Não, me preocupa os meus boletos. Tá. É o seguinte, não tem entrosamento ali. Tirando o Danilo e Bremer, são caras que vão jogar. O Beraldo, sabe? Mas é prazer, Não. Fabrício Bruno. Paquetá e Bruno Guimarães jogaram bem com a camisa do Lyon. Tem um Paquetá... Não, mas tô falando da defesa. Paquetá e Vinícius Júnior não tem defesa, entrosamento? e a defesa eu acho que é um lugar que você mais precisa de entrosamento. Um zagueiro tem um entendimento do outro, quem vai, quem volta, a linha de impedimento, entendeu? Ali eu acho importante quando os caras, por exemplo, se você... a dupla é Marquinhos e Thiago. Faltar uma convocação por suspensão não era um problema, porque eu concordo, sempre jogavam junto. Agora, do meio pra frente, por exemplo, as dinâmicas do Vini com o Rodrigo no Real são diferentes das dinâmicas do Vini com o Rodrigo na seleção. Às vezes eu acho que é muito mais você estabelecer qual é o entrosamento do Paquetá com o Vini, que jogou muitas vezes na seleção juntos,
ou do Rodrigo caindo por dentro com esses caras, eu acho que ali tem entendimento. A preocupação para mim é a falta de dinâmica das peças de trás, porque o único remanescente ali é o Danilo. Sim. É o Danilo. Então, assim, e o Danilo não girou com ninguém. Eu acho que é muito goleiro, saída de bola. Hoje é importante, o goleiro faz parte do time. O cara tem que vai estar jogando com o zagueiro. A janela lá, galera, a seleção brasileira, né, já tem esboçado aí seu time titular, né, o Dorival Júnior, né, o Dorival Júnior parece que já demonstrou, pelo menos nos treinamentos, a equipe dele que vai ser titular, né, não deve ter um atacante de ofício, né, o Rodrigo deve jogar mais aí flutuando perto da área e o Paquetá vai jogar mais centralizado, né, o Paquetá vai ser o 10 da seleção brasileira, né, essa é verdade, o Paquetá vai ser o 10, né? E seleção brasileira, na minha opinião, é o Danilo. Não sei que é jogador para o próximo ciclo de seleção. Me desculpe, eu não consigo ver o Danilo na próxima Copa do Mundo. Não consigo, galera. Não consigo mesmo. Não sei se eu estou vendo coisa errada, mas assim, eu não consigo enxergar ele como jogador para a próxima Copa do Mundo. A seleção brasileira precisa poder pensar também nas laterais, porque hoje em dia não tem mais laterais tão bons igual a gente tinha antigamente, né? Parece que caiu muito, né? Não só lateral, também a gente hoje não tem um camisa 10, um meio campo aí de ofício, né? Igual a gente tinha antigamente, sobrava jogador de meio campo, agora não sobra mais, agora falta, né? Mas o Dorival Júnior tem que ter paciência, é o primeiro jogo dele, né? Espero que a mídia também não caia em cima do Dorival, caso a seleção brasileira não vença, é só o primeiro jogo, e o Dorival tá fazendo o que eu sempre falei, galera, o que o Fernando Diniz deveria fazer é o que o Dorival vai fazer. Tentar fazer um jogo seguro, sem inventar. Sem inventar. O Fernando Diniz é muito bom treinador. Não soube ser humilde. Entendeu? O cara já quis começar a inventar. Vou fazer igual no Fluminense. Vou botar Nino de titular e o André. Vou tirar o Nino e vou botar o André na zaga. Pô, não cabe isso na seleção brasileira, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem como a gente ver uma coisa dessa numa seleção brasileira. Não cabe. Não cabe improvisação desse tipo na seleção brasileira. E o Dorival Júnior, eu acredito que ele vai ficar fazendo muitas improvisações, não. Ele vai fazer um jogo um pouco mais seguro e um pouco mais consistente. Pelo que a gente conhece do Dorival, a gente viu ele trabalhando no Flamengo, São Paulo, né, outras equipes, ele vai montar uma equipe bastante consistente para poder tentar bater de frente com a seleção da Inglaterra. Mesmo hoje a seleção da Inglaterra tendo um pouquinho de vantagem, eu acredito que a seleção brasileira tem um poder ofensivo também muito forte e tem tudo também para poder sair com a vitória, independente aí de a mídia tá colocando a Inglaterra muito favorito. Eu acredito que a seleção brasileira tem plenas condições de ser vitorioso nesse jogo contra a seleção da Inglaterra. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante pro nosso canal. E não esqueça também, né, galera, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.